Se você quer saber como ter inspiração para a criação de conteúdo, fique nesse vídeo até o final que eu vou te mostrar alguns dos meus segredos e estratégias. Eu sou Freitas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Desenrola Digital. No vídeo de hoje eu vou falar basicamente sobre esse livro aqui, Roube como um Artista, do Austin Kleon. Ele dá 10 dicas sobre criatividade. Só esse livro aqui é uma grande aula para sua criação de conteúdo. Então já fica, a primeira dica é, se você não leu esse livro, se você não tem esse livro, vai atrás dele, busca na internet, aqui no YouTube tem alguns canais assim que tem resumos de livros, é essencial. Mas eu vou te dar aqui alguns pontos que através desse livro eu uso na criação do meu conteúdo aqui na nossa agência Desenrola Digital, beleza? Então, esse livro, basicamente, ele usa esse termo roubar, né? Mas não é o roubar de você ir lá e simplesmente copiar. Hoje no marketing, né, tem muita história do benchmark, né? O que é o benchmark? É você olhar algo, falar, cara, isso aqui tem a ver comigo, isso aqui vai me ajudar, e você traz isso para o seu conteúdo. Mas ele aqui, ele uniu alguns pontos que fazem total sentido e você vai notar isso no seu dia a dia se você colocar em prática, né? Coisas que eu faço mesmo. Então, uma coisa muito importante, ponto central para quando você vai criar o seu conteúdo é você pensar assim: nada é original. Nada é original. Sempre tem uma inspiração em outro conteúdo. Isso a gente tem que usar diariamente na nossa criação. Então, uma dica que eu uso demais, e já deixo essa dica para você, é você selecionar, fazer uma lista de pelo menos 10 criadores de conteúdo que tem a ver com o seu nicho, com o seu negócio. Vamos pensar assim, você tem uma loja de roupas. Você vai pegar as lojas que você gosta e as lojas que tem a ver com o seu nicho, beleza? E aí você vai juntar isso daí, vai olhar conteúdo por conteúdo, tipo de foto, estilo do texto, como eles criam a linha editorial deles semanalmente e vai trazer aquilo para dentro do seu negócio. Então, isso alguns conteúdos, por exemplo, a gente já atendeu alguns arquitetos, advogados. Cara, se pega quem é a referência da sua área. Pô, é essa, aquela arquiteta. Olha o que essas pessoas estão fazendo e traz para dentro do seu conteúdo. Não é simplesmente a cópia pela cópia. É a cópia inteligente. Você vai pegar um formato de texto, um formato de foto e vai trazer isso para dentro do seu conteúdo. Outro ponto que ele descreve aqui é a coleta de ideias, né? Ele fala sempre assim, a gente criar um arquivo de ideias. Como que eu posso fazer isso, Freitas? Vamos dizer aqui, você abre um Google, cria um doc no Google e vai colocando ali, ou no bloco de notas do seu celular, tudo que você vê de referência. Eu particularmente, eu vejo assim, eu gosto muito de ver filme, seriado, eu leio bastante e gosto e sou um cara extremamente observador. Então, tudo para mim, ele serve como pontos que eu posso trazer para dentro do meu conteúdo. E a gente vai falar isso aqui em alguns momentos, que não é sempre o online, né? A gente fica, eu só vou buscar conteúdo online, eu vou buscar as minhas inspirações online, e não é o online. Você pode buscar conteúdo fora, mas o importante é isso, você ter um arquivo de ideias, né? Cria um notes lá, coloca todas as suas ideias, o que você está vendo, o que você está pensando. Às vezes, eu fico com um bloquinho mesmo no computador, às vezes, pô, surge uma ideia, você vê uma coisa, você vê algo em um canal, fala, cara, isso daqui é bacana. Anota. E aí, quando você vai criar o seu conteúdo, você vai lá nas suas anotações, vai no seu bloco de notas e fala, cara, isso faz sentido, isso não faz. E aí você tem essa base de dados para você criar o seu conteúdo, né? O Pinterest, né? O Pinterest é uma base de criação de conteúdo sensacional, também independente do seu nicho, né? Lá você encontra muita ideia, seja de design, de arte, muito bacana também. Outro ponto que ele diz aqui é seguir os seus interesses, né?
você está ali na dúvida de que tipo de conteúdo. Você está começando agora e não sabe, você quer criar conteúdo, mas você não sabe para onde ir. Você tem que ver o seu interesse, no que você é bom, o que você gosta de falar, o que é aquilo que te motiva, né? Quando eu dou algumas mentorias, as pessoas falam, cara, eu quero dar uma mentoria, eu quero dar um curso, mas eu não sei ainda o que eu quero fazer. Hoje pela manhã eu fiz uma reunião que eu falei isso com a pessoa. O ponto central é você perguntar para você mesmo quando que as pessoas te procuram para tirar uma dúvida, para pedir uma sugestão. Qual é o tema? Eu estava falando com uma pessoa que ela é da área de investimentos, da área financeira, e ela tinha aberto um e-commerce, mas todo mundo procurava ela para falar de crédito, porque ela veio da área bancária. E aí ela começou a notar isso que todo mundo procurava dela. É nela isso. E aí eu falei para ela assim, cara, esse é o seu dom, essa é a sua área de sapiência, né? Então quando a gente encontra a nossa área de sapiência, é nessa área que a gente deve, de fato, criar conteúdo. Outro ponto que ele fala aqui, aprenda com os seus heróis, né? Então, normalmente você tem uma meia dúzia ali de grandes criadores de conteúdo que são os caras que você fala, cara, esse cara aqui faz sentido para mim, esse, aquele. Eu tenho alguns meus, né? Então, por exemplo, o Joel é um cara que eu me inspiro demais, o Paulo Cuenca, o próprio Caio Carneiro, o Flávio Augusto. Então, eu tenho alguns caras que falam, cara, isso é bacana, isso aqui eu consigo trazer, tem a ver comigo, né? Porque você tem que também ter uma identidade. Então, é, e modelar esses caras, porque o que eles fazem já está dando certo. Você tem que trazer pro seu formato de conteúdo. Eu aprendi muito com o Joel, dar citação de frases, de livros. Isso conecta a pessoa. Porque quando a pessoa ela lembrar de falar essa frase, ela vai lembrar de você. Aconteceu isso essa semana com uma mentorada nossa, ela lembrou de uma citação minha, né, de o que eu sempre falo, né, pô, você tem que abrir a boca, você tem que criar conteúdo, você tem que abrir a boca. E aí ela fez até uns stories e me marcou exatamente nisso, porque ela estava pensando, pô, será que eu falo sobre esse conteúdo? E aí ela lembrou de mim, ou seja, você gera conexão com a sua galera, né, com a sua comunidade. Outro ponto que ele cita aqui é o compartilhe seu trabalho, né? Incentive seus amigos a mostrarem suas criações para o mundo. Isso, vocês sabem, esse vídeo já é uma, uma frase sobre isso, né? Porque eu sempre falo, como eu acabei de falar, abre a boca, crie seu conteúdo. Tem sempre alguém precisando do seu pior conteúdo. Você está deixando dinheiro em cima da mesa. Tem um incentivo às pessoas virem para cá, trazerem seu conteúdo, trazerem sua sabedoria. Porque uma pessoa que a gente abre a boca e toca aí do outro lado, já fez todo sentido. E esse livro, ele traz muito disso, que está aí para você criar o seu conteúdo, é algo muito simples. Conectar ideias, né? Explica a importância de conectar ideias de diferentes áreas para gerar novas perspectivas, incentivar a leitura de livros, filmes, ouvir músicas, buscar referências fora da nossa zona de conforto. Então, muitas vezes a gente acha que só está aqui, né? E o próximo tópico, já conectando, ele fala: fuja do computador. Porque a gente acha que a gente está nessa nossa zona do conforto, está aqui na internet, vai dar um Google, agora tem o chat GPT, aí faz uma pesquisa ali muito porca, muito superficial, e aí tem aquelas coisas superficiais. Não, gente, a gente tem um mundo inteiro aí. Então, a gente é de São Paulo aqui, eu sou um cara que eu adoro São Paulo, adoro andar pelo centro de São Paulo, gosto muito de andar de metrô, porque você vê culturas diferentes, você vê ambientes diferentes, e tudo isso traz referência para você. Algo que eu sempre gostei muito, né? Hoje está extremamente caro, né? Porque se tornou quase que um objeto de raridade devido à internet, revistas, né? Então, revistas, cara, é uma fonte de ideias, de conteúdo sensacional. Então, a gente sair um pouco dessa coisa do digital e buscar coisas presenciais, né? Sair ali
buscar o analógico, muitas vezes vai funcionar, eu tenho certeza disso, né? Tem um ponto aqui que ele fala no livro, né? Tem uma página especial, que ele fala o bom roubo e o mau roubo, né? Vice-versa, né? Então eu vou falar primeiro do bom e na sequência do mal. Então o bom, né? Ele fala que honra, o mal degrada. O bom estuda, o mal folheia. Então você pega algo para você estudar, como um livro desse, em vez de você estudar, você vai ler acelerado, você não vai fazer uma anotação, você não vai anotar nada. Então está fazendo um mau uso, né? Rouba de vários, o bom, rouba de um só. Ou seja, você teve múltiplas fontes de inspiração, né? O bom acredita, o mal plageia. Que esse é um ponto central nessa história do benchmark, de você buscar ideias, buscar fontes. É você nunca plagiar o conteúdo, não copiar exatamente aquilo. É você usar como referência uma fonte, uma cor, um formato de foto, um formato de post, falar, cara, isso aqui é legal, eu consigo inserir no meu conteúdo. E a gente vê, isso já aconteceu comigo, de pessoas copiarem 100% ali, só mudar a fotinho dela, copiar a copy, copiar o formato da posts, às vezes ganha aquele formato Twitter, as pessoas fazem muito disso, né? O bom transforma, o mal imita. O bom remixa, o mal extirpa, né? Tipo, ele vai somente sugar aquilo, né? E tem um termo que ele fala aqui que eu achei muito bacana, que é a gente deve emular, né? Emular é quando a imitação se torna um passo adiante e cria a sua própria forma. Então você não copiar por copiar, é você emular aquele conteúdo, né? Você equalizar aquilo, você pega aquilo como base e você traz isso para dentro do seu negócio, né? Então esse é um livro, cara, que eu acho, eu sempre revisito ele. Vocês podem ver que ele tem várias marcações aqui, ele tem muito, ele é muito grifado, porque ele tem muitos pontos de aprendizado, e eu, como eu disse, eu sempre revisito livros que eu gosto, livros que me trazem de fato um aprendizado, são aqueles os de cabeceira mesmo. Então, tem alguns que eu sempre passo, revisito eles, leio algumas partes, que são alguns livros que fazem sentido, assim, né? Então, eu vou falar algumas citações aqui só para vocês, né, terem ideias de algumas coisas que eu anotei, né? Então ele fala aqui, pessoas criativas precisam de tempo para sentar e não fazer nada. Então, o Walter Longo fala muito disso também, né? Que com essa avalanche de informações que a internet tem, a gente fica só absorvendo, absorvendo. Tem momentos que você tem que parar, pegar as suas anotações e olhar as suas anotações. Você não precisa absorver mais, você se torna o tal do obeso de conhecimento, né? E não é essa a ideia, né? A ideia é você ter um conhecimento, você filtrar ele e passar adiante, né? Ele fala aqui, ó, não se preocupe com as pessoas que estão roubando as suas ideias. Se elas são boas, você tem que empurrá-las goela abaixo. Então, pô, você fez um conteúdo e essa pessoa foi lá, você viu que alguém usou como fonte de inspiração. Cara, bacana que você criou um conteúdo, você teve uma ideia e essa ideia serviu de inspiração para outras pessoas. Como eu repeti, né? Eu digo e repito. O plágio não é bacana. O bacana é que sirva de inspiração. Quando eu já fui copiado e usaram um trecho de conteúdo meu, eu entrei em contato e falei, cara, beleza, só dá o crédito. Hoje mesmo, eu fiz um post no feed que eu uso uma frase da Marina, que ela fala sobre a constância, que é um tema que eu falo demais também, né? Eu dei o crédito para ela e por acaso ela me repostou.
É uma frase que eu digo. Quer ver? Deixa eu só abrir para pegar a frase exatamente aqui. Ela fala assim: seja irritantemente constante, né? Que eu falo, cara, a constância e a intencionalidade são a base de tudo, né? Eu acredito, são dois pontos que eu acredito demais, né? E quando você se torna até irritante com a sua constância, não tem como dar errado, vai dar certo. E aí eu dou a Mariana Nassar. E eu usei a frase dela, uso sempre a frase dela e dou crédito para ela. Então não há problema nisso. Então dá uma olhadinha nesse livro. Eu acho que vai ajudar vocês demais. Roube como artista, 10 dicas para a sua criatividade. Eu vou dar as 10 aqui só para a gente finalizar. Então, a primeira, roube como um artista. Segunda, não espere até saber quem você é para poder começar. 3, escreva o livro que você quer ler. 4, use as mãos. 5, projetos paralelos e hobbies são importantes. 6, o segredo, faça um bom trabalho e compartilhe com as pessoas. 7, a geografia não manda mais em nós. 8, seja legal, o mundo é uma cidade pequena. Seja chato, é a única maneira de terminar um trabalho. Criatividade é subtração. Então, essa é a teoria dele, resumida em pouco de tudo que eu falei. Espero que vocês estejam gostando, espero que esse vídeo faça sentido para vocês e vocês consigam absorver esse conteúdo e inserir no dia a dia de vocês. Se vocês forem usar, estiverem usando, já ler esse livro, deixe um comentário aqui, bacana saber o que vocês estão achando desses conteúdos. Se vocês tiverem sugestões de temas, de dúvidas, também deixe um comentário aqui. Nas demais redes sociais, freitas.original. Até amanhã e um grande abraço.